Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, né, trazendo informações, né, principalmente sobre fundos imobiliários e hoje nós vamos falar do BTCI 11, né, que é um fundo de papel administrado pelo BTG, né? É um fundo de papel que tem chamado a atenção, principalmente, né, devido à super subida do MXRF11, né? Porque o MXRF11, né, administrado pela XP Investimentos, tem uma cotação de R$ 10,91, tem entregado aí 12,28%. Só que aqui está o problema, né? Está com preço sobre o valor patrimonial de 1,11, ou seja, está muito caro, né? E um dos principais conceitos que nós vamos aprender, né, ao longo da caminhada, você que é investidor, é não comprar fundo de papel acima de um, né? Inclusive eu gravei um vídeo sobre o próprio MXRF11 falando sobre os vários benefícios que ele tem, só que atualmente ele está muito caro. Por que que você não vai comprar um fundo de papel acima de um? Porque dívida não tem valorização de patrimônio. É diferente de um fundo de papel ou de um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo você tem valorização do dividendo, você tem aumento da cota e você tem aumento do patrimônio. Ou seja, você pode pagar muitas vezes mais do que ele vale, por quê? Porque patrimônio tem reajuste do preço, no mínimo por IPCA ano a ano, né? Os imóveis eles vão ficando mais caros. Dívida não. Dívida no máximo você vai ter um aumento do dividendo, né, ou uma valorização da cota. Só que a base, que é o dinheiro, continua sendo o mesmo, né? Possui uma excelente liquidez, né, de 8,4, indiscutível. Muitos investidores, principalmente iniciantes, compram muito e uma valorização de 23,70, bastante, mas para quem já está posicionado. Então, o BTCI ele já era uma boa alternativa e a cada momento ele se torna uma excelente alternativa, né? Porque a cotação dele está R$ 9,75, né? Se você for comprar cotas do MXRF11 em quantidade e cotas do BTCI em grande quantidade, você vai sentir a diferença no bolso. Está entregando dividendo maior do que o MXRF11, 12,68%. Ele está com preço sobre valor patrimonial ainda de 0,95, tem uma liquidez de 2,38 milhões e tem entregado uma valorização de 15,93%. Ou seja, é um fundo que tem se valorizado bastante, ou seja, tem subido na cotação. Então, tem muita gente pegando um rendimento que iria investir no MXF11 e levando para o BTC, né? Por quê? Porque o BTC ele é um excelente fundo também, né? Se nós olharmos aqui nos últimos 6 meses, só subida, né? Saindo da casa de 8,7, chegando agora na casa de 9,75, né? Ou seja, se você tivesse comprado ele há 6 meses atrás, você já tinha acumulado R$ 124,57. Se você tivesse comprado ele há um ano, aí você estava sorrindo ainda mais, né? Porque você teria já um acúmulo aí de R$ 176,12. E se você tivesse comprado há 5 anos, né? Ou seja, você estaria super feliz aí com o retorno, né? Ou seja, R$ 695,65, né? Então, para você ver aí a subida que ele vem dando, né? E isso desde o ano de 2021 que ele vem subindo. Então, existem até investidores, né, que eles não gostam muito de fundos imobiliários porque o patrimônio não cresce como numa ação, então eles preferem investir em ações,
mas eles compram fundos imobiliários para fazer trader, ou seja, para comprar enquanto a cotação está baixa, apostando na valorização. E um deles é o BTCI. Né? Então, muita gente tem ganhado dinheiro com o BTCI na valorização da cota, né? Porque não existe só trade em ação, existe trade também em fundo imobiliário, certo? É do segmento de papel, títulos e valores, fundos imobiliários, tem uma taxa de administração de 0,95 e uma coisa boa, né? O número de cotistas ainda está entre 110 mil reais ou 110.538 mil cotistas. É uma base que vem crescendo. Do ponto de vista de cotas, né? Mais de 99 milhões, tem um valor patrimonial por cota de 10,29, né? Esse 10,29 ele é bem interessante porque faz com que, como o CPTS 11 agora ele é de base 10, ele se torna uma alternativa melhor do que o CPTS 11, né? Porque ele está embora esteja com a cotação mais alta, né? O BTCI ele está entregando mais dividendo, né? E o CPTS 11, como nós sabemos, ele já se valorizou. Neste momento, ele está no momento de queda, né? Um momento de queda, ele sofre muito, o CPTS 11. E também nós temos o KNSC, né? Que no atual momento, embora esteja uma cota menor do que o BTCI 11, né? Como podemos observar, aqui está 9,75, aqui está 9,7, o KNSC não está entregando dividendo maior do que o BTCI, está com preço sobre o valor patrimonial acima de 1, né? Ou seja, já esquece. A liquidez dele é bem semelhante ao BTCI 11, né? 2,38, aqui nós temos 2,60. E aqui a valorização já foi 19,82, ou seja, provavelmente não vai mais crescer porque está andando de lado. Já o BTCI não, ele tem espaço para crescer porque o seu preço sobre o valor patrimonial ainda não bateu o valor de 1. O KNSC era de base 100, veio para a base 10 e ficou bem difícil essa disputa, né? Porque aí você vai ter fundos que já estão posicionados há mais tempo na base 10 e, evidentemente, oferecendo melhores resultados. Então, até o KNSC agora vai sofrer um pouquinho, né? Porque ele vai estar lutando com fundos de base 10, como, por exemplo, o PTCI, que ele tem se mostrado uma boa alternativa porque tem um espaço para crescer. KNSC, não. Ninguém vai estar mais aportando no KNSC, a não ser quem já tem as cotas há muito tempo, vai seguir aportando, né? Mas se houver um crescimento da bolsa, né, que é o que se espera, acho difícil o KNSC, né, crescer muito na sua base, principalmente porque ele veio para a base 10, e quando a gente vem para a base 10, aumenta a liquidez, né? Mas aumenta uma coisa chamada de volatilidade, né? Então as cotas elas ficam mais voláteis, né? Você tem mais oscilação, ou seja, quem tem vende e compra com mais facilidade. E se você vende ou compra uma coisa com mais facilidade, fica altamente volátil, né? Por que que ações é tão volátil? Porque você compra e vende na mesma hora, né? Por que que fundos não são tão voláteis como uma ação? Porque você vende e compra, mas já é bem mais limitado, mas tem uma volatilidade. Então, quando você compara um fundo de base 10 e um fundo de base 100, os fundos de base 10 são mais voláteis do que os de base 100 e os de base 100 são mais voláteis do que os de 200, né? Como HGLG, a volatilidade dele é baixa, HGBS11, que é um fundo de shopping, também volatilidade bem baixa, né? Então, BTCI parece no momento ser uma alternativa bem melhor, né, do que esses novos que agora foram de brigar ali embaixo, na base 10, certo? Do ponto de vista de patrimônio, super tranquilo, 1 bilhão, né? O seu último rendimento foi 10 centavos,
né? Se nós olharmos desde o surgimento, entregando um bom retorno, né? 62,77 sem o desconto do IPCA, e se nós descontarmos o IPCA, vai dar 47,24, ou seja, ele dá um retorno acima do IPCA, até porque a carteira dele é bem focada em IPCA e GPM, certo? Se nós pegarmos os últimos 5 anos, ele já vem se recuperando desde 2021. Se nós pegarmos os últimos 2 anos, aí ele está de binóculo olhando para o CDI, né? Ou seja, ele consegue bater aí todos os indexadores, né? Porque não dá para ver aqui. Mas se fôssemos olhar os últimos 1 ano e os últimos 6 meses, essa distância ainda seria maior ainda, certo? Descendo aqui embaixo, né? Se nós olharmos para o dividendo, né? O dividendo já bateu máximos de 12, 13, né? Característico de fundo de papel, né? Nós estamos tendo uma redução, né? Uma redução nessas cotas desse dividendo que é entregue, né? Era de 0,1 real, agora caiu para 1,10, mas isso é normal porque ele tem uma porcentagem da sua carteira em CDI, né? No caso, a gente estava posicionado até o dia 8 de novembro, no dia 16 do 11, recebeu aí 10 centavos, ou seja, 0,97 centavos, certo? Vamos dar mais uma olhadinha, né? Desde o ano passado, né? Ele vem entregando aí entre 1% a mais de 1% ao mês, né? E evidentemente isso faz com que ele esteja esse excelente resultado de 12,68 nos últimos meses e nos últimos 5 anos 16,81, ou seja, quase um fiagro, né? Quando ele não é um fiagro, né? Ou seja, tem entregado aí um bom retorno para os seus investidores. Se nós formos olhar aqui com relação à rentabilidade, né? A sua rentabilidade elevadíssima, né? Tanto comparado ao IFIX, comparado ao CDI, comparado ao IPCA, né? Ou seja, bem distante, né? Para quem comprou, né? Ele tem um retorno aí de 312,3%, né? Aí nos últimos 10, 11 anos, né? A sua base de cotistas vem aumentando, né? Desde o início ali do ano de 2022, né? A sua base de cotistas ela vem aumentando, né? Então ela vem crescendo, né? Porque ela vem se tornando uma alternativa. E com a descida de CPTS11, com a descida de KNSC para a base 10, eu não acredito que o número de cotistas vão diminuir, não. Pelo contrário, vão aumentar, porque BTCI está parecendo uma alternativa muito boa diante desse estouro do MXRF11, que está extremamente caro, e porque CPTS11 e KNSC, né, não vão, se você entrar agora, você não vai receber o retorno que o BTCI ainda pode dar, certo? Se nós formos olhar a exposição, né, ou seja, 61% da carteira é IPCA mais 7, ou seja, é uma carteira segura, né? Você não está vendo 8, você não está vendo 9, não está vendo 10, não está vendo 12. A média da carteira é 7,1, né? Está entregando também 30% da carteira CDI e 2,9, né? O que é uma boa taxa, porque uma vez que o Selic está caindo, esse ágio, esse a mais, que esse 2,9, ele está conservando ali aquele retorno de 13,75, né? Que era antes do corte. Por isso que você coloca esse ágio, né? Porque que ele ia cair, uma hora ia cair, mas quando cair, esse ágio vai fechando a redução que que o Copom vai fazendo, né? E tem somente 3% de GPM e 8%, né? Se nós olharmos com relação à duração desses contratos, né? Entre 2 e 4 anos, 40% da carteira, entre 4 a 7 anos, 44% da carteira, superior a 7 anos, 11%,
né? E até 2 anos somente 5%. Né? As suas alocações, né? 52% em logístico e shoppings, 14, residencial 23, varejo somente 5%, né? Ou seja, tem uma baixa exposição no varejo, né? Porque varejo é o final da cadeia. Então é muito cartão de crédito, é muito cheque especial, né? É muita compra a prazo, né? Ou seja, quando você recebe, aqueles preços ali já foram reajustados. Então ele tem uma baixa exposição ao varejo. 75% dos seus papéis, né, eles foram disponibilizados para a região sudeste, onde se encontra o maior poder aquisitivo do Brasil, né, ou seja, os principais locais que vão estar pegando esses CRI, né. Nós temos 14% na região sul e somente 11% na região nordeste, né? Se você quiser conhecer todas as listas de ativo, basta você entrar aqui no relatório gerencial, né? E o relatório gerencial do BTCI 11, ele tem algo interessante. Ele vai trazer uma descrição, né, de todos aqueles que pediram dinheiro emprestado, aonde se localiza, qual o volume, qual a taxa e a duração desse contrato. Por quê? Porque assim você consegue, a partir do nome, você pesquisar como está a saúde financeira, né, daquele imóvel, né? Como é que ele está? Será se ele vai dar um bom resultado para o fundo, né? Então está todos os comentários aqui, ó. Comentário da operação, como é que está o status de operação, né? Então é algo excelente que você vai encontrar aqui no BTCI 11, né? Então você aí que estava com as mãos na cabeça, né? Pensando aí o que é que você iria comprar, né? Uma vez que o MXRF11 agora já foi para patamares onde não vale mais a pena comprar, CPTS está em queda, KNSC passou do valor patrimonial e não está entregando o mesmo retorno que era antes, né? Nós podemos observar aqui, né, 11,58, né? Então, o único que está entregando, né, um dividendo de 12,68 está abaixo do valor patrimonial, está com a liquidez bem parecida com os fundos de base 10, é o BTCI 11, né? Então aí mais uma dica de fundo imobiliário aí para você analisar, né? Para você ver aí se vale a pena ou não entrar na sua carteira. E ele tem uma carteira igual ao MXRF11, certo? Eles possuem carteiras semelhantes, né? A diferença é a base, né? A base do MXRF11 de cotista está batendo aí quase 1 milhão, porque é um dos fundos mais famosos da bolsa. E o BTCI 11 tem a mesma carteira, só que ele ainda não tem a fama e o marketing que o MXRF11 possui, né? Como vocês observaram, a base dele vem de cotista vem crescendo, já são mais de 100 mil, né? Ou seja, tem espaço aí para crescer bastante, certo? Então agradeço a todos vocês que entraram no vídeo, segue, compartilha, comenta, abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.